Mateus 26, no versículo 36, a palavra de Deus diz assim para a gente, ó. Então Jesus os levou a um lugar chamado Getsêmani e os mandou sentar e esperar, enquanto ia adiante para orar. Levou com ele Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir angústia e tristeza. Então disse-lhes: minha alma está cheia de tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos 3 discípulos e os encontrou dormindo. Pedro perguntou ele: vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo 1 hora? Vigiem e orem, de outro modo a tentação vencerá vocês. Pois o espírito, na verdade, está disposto, mas o corpo ainda é fraco. Outra vez ele os deixou e foi orar: meu Pai, se esse cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra a sua vontade. Ele voltou aos discípulos novamente e os achou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados de sono. Então ele voltou à oração pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Então voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens pecadores. Levantem-se, vamos andando. Aí vem o homem que está me traindo. Amém? Curva sua cabeça para que a gente possa orar. Senhor Deus, muito obrigada pela sua palavra, meu Deus, que está disposta a nós nesse livro. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a sua vontade seja feita nesse lugar e que a sua palavra, quem tu és, meu Deus, que o Senhor seja revelado do nosso meio. Fala aos nossos corações, meu Deus, os nossos ouvidos estão abertos, meu Deus, nosso coração e a nossa mente estão cativas a Ti, Senhor, que nenhuma distração, que nenhum contra-ataque do inimigo possa prevalecer nesse lugar, mas que a Sua voz, meu Deus, seja audível aos nossos corações, que venha criar raízes, meu Deus, e transformar aquilo que nós somos. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente está aí numa campanha, né, junto com o nosso pastor, às quintas, falando sobre os inimigos da fé. A fé, ela tem inimigos, isso é um fato. E hoje eu quero falar com você aqui sobre 2 inimigos da fé. E a gente vai usar esse texto aqui, onde Jesus estava se preparando para ser apanhado, para começar o seu sofrimento na cruz, para concluir a sua obra. E assim, a gente tem a ideia, obviamente, de Jesus como totalmente homem, mas também como totalmente Deus. E muitas das vezes a gente se agarra nessa parte em que Jesus é totalmente Deus. E a gente se esquece dessa outra, onde ele protagonizou um momento em que ele disse que a alma dele estava tão aflita que ele sentia que ia morrer. A sensação que Jesus descreve para os seus discípulos, para aqueles que estavam aprendendo com eles, é: estou tão angustiado que sinto que vou morrer. Você consegue imaginar Jesus, o Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo em suas mãos, dizendo uma coisa dessas? Então, hoje, o inimigo da fé que a gente vai trabalhar são as nossas emoções. Nós precisamos governar sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, para que a gente não seja governado pelas situações que aparecem na nossa vida. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia todos os passos que ele ia seguir. Jesus sabia que ele ia ser preso, que ele ia ser traído, que ele ia ser crucificado e também que ele ressuscitaria. Mas mesmo sabendo que o final era de vitória, Jesus não queria, naquele momento, passar por aquele processo doloroso. E muitas das vezes a gente acha que isso é um peso na nossa vida, ter que lidar com essa situação. A situação de achar que a gente não dá conta de encarar esse processo. Seja qual for ele que a gente esteja passando na nossa vida, seja uma situação financeira, seja uma situação dentro da nossa casa, ou num casamento, uma situação profissional. Às vezes as situações elas aparecem de uma forma onde parece que a gente fica tão angustiado que a gente vai morrer. Mas hoje a gente vai falar que se a fé tem inimigos, ela também tem benefícios e ferramentas para que a gente possa vencer esses inimigos. Então, o inimigo da fé é realmente todos esses nossos sentimentos e sensações, a nossa humanidade. Mas a fé, ela nos dá instrumentos poderosos para que a gente possa passar por cima de todos eles, sem conseguir nem ver o sofrimento, não vai fazer nem cosquinha, porque Deus vai te colocar acima de todas essas coisas.
Porque a sua fé te coloca no lugar certo. E qual é o lugar certo? Acima de todas essas coisas, governando e não sendo governado. E é isso que Jesus mostra aqui pra gente. Então, eu queria começar a nossa conversa perguntando para você. Você já se perguntou se o que você fez, ou se o que você falou, gerou uma brecha para que você vivesse um sofrimento específico? Sabe quando a gente se encontra numa situação e a primeira coisa que a gente pensa é: o que eu fiz para eu acabar entrando nessa situação específica? Então, esse tipo de pensamento é o pensamento que vai nortear essa nossa conversa de hoje. Eu queria te dar um contexto geral do que estava acontecendo. Então, para que a gente possa entender por que Jesus estava no Getsemane fazendo tudo o que ele estava fazendo, a gente precisa dar uma olhadinha no Velho Testamento. Eu vou citar para você, para a gente não perder tempo lendo aqui, e aí você lê em casa como dever de casa, tá bom? O Velho Testamento inteiro, ele aponta para o Novo Testamento, ele aponta para a vinda de Jesus. O Velho Testamento é um grande ensaio de Deus e como ele ia fazer a salvação da humanidade. Então, todas as coisas que acontecem nessa caminhada do Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, é Deus mostrando para o povo como ele iria salvar a humanidade. Isso já estava escrito em Gênesis. Gênesis, no capítulo em que a mulher come do fruto e que acontece tudo o que aconteceu, Deus já intervém naquela situação, dizendo como ele ia mudar. Porque Deus não quer perder tempo ouvindo o que está acontecendo. Deus gasta o tempo dele com você dizendo como você vai vencer o que está acontecendo. Deus já vem pronto com a solução para você. Você só precisa falar com ele. Você só precisa ter acesso ao Pai para entender que já existe algo preparado para você, para que você possa vencer essas situações, querido. Deus já liberou a vitória para a sua vida. Você precisa acessá-la. Deus já abriu o caminho, você precisa passar por ele. Então, no Velho Testamento acontecia uma coisa muito legal, que era, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era o dia da expiação. E ele ia lá fazer o sacrifício, para que o sacrifício do cordeiro fosse o suficiente para que o pecado do povo fosse perdoado naquele momento. E isso precisava acontecer todos os anos. Todo mundo está comigo? Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, amém, vamos caminhar. Dorme não, hein, querido? Fica acordado aí, que senão daqui a pouco eu vou fazer igual o pastor Marcelo, hein? Você vai tomar só um susto, fica ligado. Aí, vamos lá. E o que acontecia nesse Santo dos Santos? Deus disse ao povo como ele deveria ser construído. Na primeira sala, todo mundo podia entrar. Na segunda sala, só os sacerdotes. E na última sala, para fazer o sacrifício, só o sumo sacerdote que passava o ano inteiro se preparando para entrar naquela sala, podia fazer isso. E como ele entrava? Ele entrava com um cinto de sino. Então, quando as pessoas ouviam o sino, sabia que ele estava vivo. Mas se parasse de tocar o sino, estava fulminado, já tinha dado errado. E aí, ele entrava com aquele negócio que balança assim, que eu não sei o nome, sabe? Que sai fumaça. Então, aí ele tinha que cobrir de fumaça, porque ele não podia ver nem a ponta do próprio nariz. Tinha que estar tão cheio de fumaça que ele não conseguia se olhar, ele não conseguia se ver. E aí ele ia e preparava o sacrifício. E aí tinham vários passos para que isso acontecesse. Ele lavava a mão dele, e aí ele ia lá e ele fazia o sacrifício, e o sangue do cordeiro tinha que escorrer na água para tampar a água, e ele não conseguia mais se ver. Ele não via mais a imagem dele, ele via agora o sangue do cordeiro, porque o sangue do cordeiro cobre a sua vida de tal forma que o mundo espiritual não consegue mais enxergar você, mas vê Jesus na sua vida. É para isso que o sacrifício ele foi feito, para que você fosse coberto de forma que o diabo não conseguisse mais acessar você, porque Jesus agora te protege. Porque quando o diabo ele chega perto para tentar um contra-ataque contra a sua vida, ele começa a ver o sangue de Jesus. E no sangue de Jesus ele não pode tocar. Então, você vê como o Velho Testamento aponta para o sacrifício. Getsemane também é um desses ensaios. Getsemane está aqui como se fosse a sala da preparação do Santo dos Santos. Era um monte onde Jesus tinha o costume de levar os discípulos lá para que eles pudessem orar, para que Jesus pudesse falar com eles sobre a palavra. Era um momento ali, era um lugar onde eles tinham o costume de estar. E ele pegou todo mundo, a galera, tirando Judas, que não estava com ele nessa hora, que estava lá planejando a traição. Aí ele levou a galera e falou assim, uma parte fica aqui e eu vou levar João, Tiago e Pedro comigo. Aí eles foram para a segunda sala.
que os sacerdotes podiam entrar. Aí ele chegou na segunda sala é uma conjectura, tá, gente? Lá no monte e tal, e ele falou assim, vigia aqui, ora aqui. O que ele estava falando? Intercede pela minha vida, porque eu estou muito angustiado, que eu vou lá orar. Aí ele entrou sozinho, no Santo dos Santos, porque Jesus é quem faz o sacrifício, mas Jesus também é o próprio sacrifício. Jesus é aquele que faz o intermédio entre você e o Pai. E a Bíblia diz que ele estava tão angustiado que ele começou a suar sangue. Então, o sangue que cobre a sua vida começou muito antes do Calvário. O sangue que cobre a sua vida começou quando Jesus estava angustiado, lá no Getsemane, sozinho, se sentindo abandonado. Muitas das vezes, essa é a situação em que a gente se encontra na nossa caminhada com Deus. A gente tem a audácia de achar que nós estamos sozinhos. Mas Jesus nunca esteve sozinho, assim como nós também não estamos. Porque agora nós temos o privilégio de ser um com Ele. Quando você acha que está sozinho, você não é mais nenhum. Agora você e Ele são uma pessoa só. Porque Jesus agora vive dentro de você. Como a fé pode te dar artifícios para que você passe por cima desse tipo de sentimento? Querido, a fé te faz olhar para o lugar certo. Quando você estiver olhando para o problema, olha para lá. Quando você estiver olhando para a dificuldade, olha para o sacrifício. Quando você estiver olhando para as coisas que estão apertadas, para o seu trabalho que está te causando angústia, para a situação que parece que não resolve, para o sonho que você acha que morreu, olha para lá, porque vai ressuscitar. Porque isso aqui não foi à toa. A gente está chegando perto da Páscoa, toda vez que eu estiver escalada para pegar, você vai me ver falando de uma parte da crucificação, que chega nessa parte eu só consigo falar disso. Chega perto desse feriado, eu só consigo falar dessa data. Eu poderia fazer isso o ano inteiro, mas eu tento me controlar. Então, o que eu preciso que você entenda, nesse momento, por que eu te dei esse contexto todo? Porque eu preciso que você entenda que toda a palavra de Deus se cumpre em Cristo. E se Cristo está em você, a palavra dele precisa se cumprir na sua vida. Eu não sei se você está entendendo por onde nós estamos caminhando nessa noite. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes o problema ele não está nem na situação, mas ele está na fé que você coloca nele. O problema real, o tamanho da situação, não é nem ela em si, mas é o tanto de fé que você já consegue externar na sua vida. O tanto de fé que tem no seu coração que você consegue externar diante da situação. Olha só, um exemplo claro para o que eu estou querendo te dizer nessa noite é que Davi se levantou e sem pensar duas vezes foi lá e derrubou Golias. E foi incrível, mas depois disso, um desejo do coração dele fez ele vacilar e acabou com a família dele. Ele foi lá, levantou, todo mundo lá na batalha, ninguém conseguia pegar o gigante. Aí falaram assim, bota essa armadura lá e vai lá. Aí ele falou assim, não, nem de armadura eu preciso, porque quando as pessoas tentam colocar coisas em cima de você que não é do seu ministério, elas atrasam você em vez de te adiantar. Quando você fica tentando pegar dos outros aquilo que não é seu, você fica mais atrasado do que adiantado. Então Davi não queria aquela armadura, porque aquela armadura era de Saul, não era dele. E quando ele coloca, ele fala que fica muito difícil de caminhar, que é muito pesado, ele não consegue. Ele falou, quer saber, eu vou sem. Porque o jeito que eu sei lidar com as coisas é assim, ó, eu vou lá pegar 5 pedras, vou botar no meu bolsinho e eu vou lá resolver essa situação. E ele foi. Sei lá, ele era meio pequeno, então de repente é assim. E aí, mané? Eu imagino a voz de Davi assim, né? Quem que é pequeno que tem a voz muito grossa? Eu nunca vi. Então ele chegou, e aí, mané? Vou acabar contigo hoje. Aí ele foi e falou, quem é você que vem contra mim e acha que eu sou algum cachorro? Para você vir com paus e pedras? Aí ele falou, eu vou em nome do Deus vivo, tá ligado? Aí ele foi lá e ele resolveu a situação. Ele resolveu a situação. Só que aí ele foi elevado a rei. E aí ele estava lá na laje dele, tomando um sol, curtindo. Aí ele viu a mulher lá. E o coração dele vacilou. Ele falou, traz ela para mim. Não, ela é mulher do fulano. Aí ele, então calma aí, rapidinho. Aí ele foi lá. Qual é? Coloca ele aí na frente do exército. Do
pergunta por que não, só coloca. Aí botou o cara lá, e o que aconteceu? Morreu o cara. Aí o que ele fez? Pegou a mulher do cara. Como ele consegue enfrentar um gigante sozinho, sem armadura, sem nada, com a cara e com a coragem, com a fé que Deus colocou no coração dele, e esse mesmo coração vacila porque ele não consegue controlar um sentimento? Como isso acontece? Porque a fé tem inimigos, e muitas das vezes o seu sentimento é um inimigo muito grande, mas ele não é maior do que aquilo que está em você. Ele não é maior do que aquilo que Deus colocou no seu coração. O Getsemane, ele representa para nós algumas fases. E a primeira fase que eu preciso que você entenda é: não tente lutar grandes batalhas sozinho. A primeira coisa que Jesus faz é dividir com a equipe dele o que ele estava sentindo. Jesus, na posição em que ele estava, as pessoas poderiam achar até estranho. Ele chegou e ele abriu o coração para eles, falou assim: galera, não tô legal, não tô bem. A angústia que eu tô sentindo, a ansiedade que eu tô sentindo é tão grande que eu tô sentindo que eu vou morrer. Como Jesus, que era o cara que fazia milagres, abriu o coração dele desse jeito, e você acha que você não pode dividir a sua caminhada com alguém que pode te ajudar. Mas agora eu vou fazer uma ressalva. A pastora Mary sempre diz aqui nesse altar, e eu vou repetir: quer mudar a sua vida? Muda suas amizades. Muda com quem você anda. Existe uma pesquisa que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Se você não gosta dos resultados que você está tendo na sua vida, eu considero assim, um grande fator você dar uma olhada com quem está ao seu redor, com quem você divide as suas coisas. Muitas das vezes, a tua fase já passou de ficar naquele meio, sabe? O teu tempo ali já acabou e você acha que você precisa continuar ali porque sempre foi assim na sua vida. Começa a tomar as rédeas da sua vida e vê que o seu tempo ali acabou e levanta e sai para você ver o que acontece. Você quer mudar a sua vida? Muda o seu ciclo, muda a sua cabeça. Porque o coração, Deus pode trabalhar, mas a sua cabeça é decisão. O seu coração, Deus pode trabalhar. Você ora, você jejua, você entra num propósito e Deus trabalha no seu coração. Mas aqui você precisa decidir. Aqui você precisa escolher. Por isso, a guerra no pensamento é muito maior do que a guerra no coração. Porque até para controlar o coração, você precisa estar decidido. Às vezes você toma uma decisão: pá, é isso. Não vou mais fazer isso aqui. Essa pessoa me faz mal. Aí essa pessoa te joga uma conversa. Aí tu fala assim: talvez eu que tenha pensado errado. Talvez eu esteja enxergando a situação de forma errada. Você estava decidido 2 minutos atrás. Jogou um papo. Tu caiu no papo. Querido, para de cair nesse golpe, pelo amor de Deus. Meu linguajar pode ser um pouco diferente do seu, mas vai traduzindo aí e vai deixando a palavra entrar. Para de cair nesses golpes aí que o mundo te dá, mano. Já passou o tempo de meninice, de você ser levado por qualquer conversa. Agora você precisa decidir e se colocar na posição. Porque isso é o que faz diferença quando você está numa batalha. Às vezes, a sua maior batalha, ela vai ser dentro de você. Não é fora mais. Porque os gigantes você enfrenta. O negócio é controlar o desejo do seu coração, a sua mente. Às vezes, o seu maior conflito está dentro de você. Não está fora. Então, você fica brigando desesperadamente com as coisas, quando, na verdade, você deveria dar um passinho para trás para dar uma respirada e ver que se você consertasse algumas coisas no seu pensamento, no seu coração, a situação ia ficar muito menor do que você achou que ela era. A situação ia ficar muito diferente da qual você achou que ela era. Eu acho que vale a pena dar uma esquadrinhada dentro de si para você dar uma olhada nas coisas que têm acontecido na sua vida. Entender que estamos na direção correta traz refrigério para a nossa caminhada. Você consegue ver Jesus indo orar 3 vezes e quando ele voltou o discurso dele era outro? Antes dele orar, a conversa dele era: meu Deus do céu, estou desesperado. Ó Pai, porque me abandonaste? Senhor Jesus, eu não aguento mais. Parará, parará. Aí ele foi orar. Aí ele voltou e falou pra galera assim: caraca, trouxe vocês pra vigília. Na primeira hora vocês já dormiram, gente, que isso? Vamos acordar. Aí tá, voltou para orar de novo.
Aí voltou, a galera ainda estava lá, tirando aquele soninho. Aí falou, gente, levanta, pelo amor de Deus. O que Jesus estava querendo dizer para aquele povo? Que ele estava resolvendo as questões dele ali, orando, e aquele povo não estava pronto. Tanto que a gente consegue ver, quando a gente segue o texto, vai falar de toda a situação, quando os soldados foram pegar Jesus. E aí, o que acontece? Pedro tira uma espada e corta a orelha do homem. Gente, pelo amor de Deus, Jesus estava aqui, resolvendo as situações internas dele. Pai, pelo amor de Deus, olha para mim, que seja feita a sua vontade, eu não quero, mas eu entendo se for preciso. E a galera lá dormindo. O que Jesus está mostrando para a gente? Que muitas das vezes a maior ferramenta você tem na sua mão e você não usa, que é o jejum e a oração. Entra num propósito para você ver, se você não controla a sua emoção. Faz um jejum aí, para você ver se a tua carne não baixa, o teu espírito aumenta. Entra num propósito de oração aí, para orar. Estava vindo o cross, aí eu falei com algumas pessoas, falei assim, vamos fazer um propósito de oração? Essa semana a gente vai orar junto todos os dias. Aí eu fui falar com uma amiga minha. Aí ela falou assim, beleza, eu chego em casa às 8, então eu acho que a gente pode orar 9 horas. Eu falei, não, a gente vai orar meia-noite. Ela, meia-noite eu não estou nem acordada. Eu falei, então você bota um despertador, você acorda e você ora. Propósito, sacrifício. Porque 9 horas é muito cômodo para você. Tá nem com sono ainda? Ela, não, eu preciso trabalhar no dia seguinte. Eu falei, cara, é meia-noite. Eu não estou perguntando não, é meia-noite. Você vai orar comigo? Ela falou, vou. Então a gente está conversado. Meia-noite. O que eu quero dizer para você é que muitas das vezes as ferramentas já estão na sua mão. Mas você está tão ocupado olhando para o problema que você não lembra de usar. Então você precisa se atentar para as ferramentas certas, para que você possa vencer os inimigos da fé. Para a gente terminar, a gente está caminhando para o final. O segundo ponto que eu quero dizer para você é: ouse governar sobre as suas emoções. Escolha governar sobre as suas emoções. Às vezes não vai ser fácil, às vezes vai ser doloroso. Sabe quando você toma uma decisão que é tão doloroso, que parece que você precisa se mudar para outro país e deixar tudo que você tem para trás. Mas muitas das vezes essa é a situação que muda a sua vida. Hoje, eu estava até comentando lá em casa antes de vir. Tinha uma prova lá no curso. E aí, só que não é obrigatório não, sabe? Mas, poxa, é muito bom que você faça. Não era uma prova avaliativa, não valia ponto, nem nada disso. Mas era para o professor saber o nível que você estava, para ele saber se ele tinha que te dar mais atenção ou não. Então, era como se o professor estivesse fazendo um favor para a turma. Só que a turma se assustou tanto, que de 50 alunos, hoje na turma tinha 17. Todo mundo faltou. Porque eles ficaram com medo de fazer uma prova que nem valia ponto. Mas eu tô falando isso agora, só que assim, eu acordei de manhã, e eu fui na cozinha. Aí eu peguei a água e falei, não vou. Aí voltei pro quarto. Vou sim. Aí voltei. Eu fiquei nessa uns 40 minutos. Eu cheguei atrasada no curso porque eu estava em casa decidindo se eu ia ou se eu não ia enfrentar a prova. Aí chegou lá, eu estava nervosa, parecia que eu estava no colégio de novo. Eu sentei, peguei a caneta e a caneta ficava assim, ó. Essa eu sei. Aí eu fui fazendo, tinha 12 questões, uma coisa assim, boba, nada, sabe? Aí eu fiz. Chegou no final, falei assim, cara, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Às vezes, você perde o tempo do milagre porque você fica muito tempo indeciso se você vai seguir a vontade de Deus ou não. Mas seguir a vontade de Deus ou não, não precisa ser uma dúvida para você. Não deve ser uma dúvida para você. Deve ser a escolha mais óbvia da sua vida. Porque a vontade de Deus é melhor do que a sua. Eu sei que você tem planos ótimos para você, mas os de Deus são muito melhores. Eu sei que os planos que você faz na sua vida são incríveis, que você planeja tudo, que você bota na planilha. Rasga essa planilha, meu irmão, no sentido figurado, tá? Continua se planejando, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Rasga essa planilha como autoridade na sua vida, porque a autoridade da sua vida é a vontade de Deus. Jesus estava lá, não quero, mas se você quiser eu quero. Mas eu não queria não, mas se tiver eu vou. Mas tem como não ser? Eu vou. O resultado final é, eu vou. E eu quero que você abra comigo em João 18, para a gente terminar essa palavra, para você ver como que ele foi de verdade.
Amém? João 18. Vou pedir para a gente ler essa parte de pé. Você pode ficar de pé para a gente terminar? A gente vai ler e já vai terminar, tá bom? Só quero te mostrar como a decisão de se colocar na posição onde Deus quer que você esteja faz toda a diferença na sua vida e na sua caminhada. João 18, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou o riacho de Cedron com seus discípulos e entrou em um bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus havia ido ali com seus discípulos muitas vezes. Os sacerdotes principais e os fariseus haviam dado a Judas um pelotão de soldados e alguns guardas. Então eles chegaram ali com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo perfeitamente de tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles e perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré responderam: Sou eu, disse Jesus. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram para trás na terra. Vocês entenderam o que eu acabei de ler? A gente vai parar por aí. Vou explicar para você rapidamente, não vou demorar. Jesus estava nesse monte, lá no Getsemane, como a gente acabou de ler em Mateus. Esse é o restante da história em João. Porque eu quero que você entenda que quando você está debaixo do propósito, você sente plena convicção, você sente plenitude, você sente descanso, você não sente mais angústia. Agora você está descansando no propósito. Porque esses homens, aqui a Bíblia diz alguns pelotões, mas se você for parar para estudar, era o pelotão de elite. Então, eles mandaram um pelotão de elite com 300 homens atrás de Jesus, e eles foram com tochas, lanternas, eles foram prontos, porque eles acharam que Jesus ia fugir. E aí eles chegaram lá, iluminando tudo, prontos, porque eles acharam que eles iam ter que caçar Jesus a noite inteira. Eles acharam que Jesus ia correr. Mas olha só, Jesus estava angustiado 2 minutos atrás, como quem quer morrer. E 2 minutos depois de uma oração, depois de um momento com Deus, depois de um encontro com o Pai, a situação já era diferente. Os 300 chegaram lá para pegar Jesus como se ele fosse um animal, como se ele fosse fugir. E a resposta de Jesus foi, sabendo de tudo o que ia acontecer, se adiantou a eles e disse: quem é que vocês estão procurando? Jesus, sou eu. Eles foram lá para caçar, Jesus já estava na frente deles. E a Bíblia diz que assim que ele revelou quem ele era, aqueles 300, aquele pessoal que estava pronto, de elite, treinava todo dia, os homens deveriam ser, não sei, desse tamanhão assim, ó, umas tochas, uns caras assim, sabe, 300 de Esparta? Devia ser assim, os caras lá. E aí ele falou assim: sou eu. Os caras caíram. A Bíblia diz que os inimigos caíram. A Bíblia diz que com uma palavra que saiu da boca de Jesus, um posicionamento, os inimigos caíram. Aqueles que estavam prontos para perseguir Jesus a noite inteira ficaram nos pés dele. Porque ele se adiantou, sabendo de tudo que ia acontecer. Uma oração, um posicionamento fez a diferença na hora que Jesus foi lá resolver a situação. Porque ele não deixou ser governado pelo sentimento. Porque se Jesus tivesse sido ganho por aquela aflição, por aquela angústia, essa situação poderia ser totalmente diferente. Mas não precisou de nada, porque Jesus estava governando as suas emoções. Olha como a história foi diferente. E sabe qual foi o resultado? Salvação, vida eterna. A sua casa pode ser liberta. O seu milagre pode acontecer hoje. O acesso agora está aberto, porque o véu foi rasgado. Porque o sacrifício agora permite que você tenha uma relação genuína com o seu Criador. Porque antes ele não podia se relacionar contigo, porque você estava sujo de pecado, mas Jesus te limpou por um posicionamento, por ganhar das próprias emoções. Jesus salvou você e a sua família. Com um posicionamento, querido, com uma oração, você pode mudar a história da sua casa, você pode mudar a história da sua vida. Existe mais para você. Deus quer fazer algo por você, mas Ele está esperando que você se coloque na posição certa. Deus quer girar a chave no mundo espiritual para liberar o teu milagre, mas Ele precisa que você esteja na posição certa. Hoje é o dia de você dar um passo adiante, e quando o seu inimigo vier te perguntar, você vai falar: quem é que você está procurando?
vai se apresentar com fé. Porque Jesus vai lutar a sua batalha por você. Ele só precisa que você confie nele para se apresentar. Então, quando o inimigo vier, você vai falar quem é que você está procurando. E quando você falar, eu estou no nome do Deus vivo, eles vão cair nos seus pés. Querido, eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estou profetizando na sua vida. Não existe inimigo que possa se levantar quando você vai no nome do Deus vivo. Existe mais para você. Existe uma vitória. Existe um testemunho para ser contado nesse lugar. Deus está esperando, querido, que você abra a porta para que Ele vá e Ele te livre da mão dos inimigos. Agora, quando eles vierem com tochas, quando eles vierem com lanterna, vai ser para iluminar o seu ministério. Vai ser para colocar o holofote em cima de você, porque Jesus quer te exaltar. Porque Jesus quer te colocar acima das preocupações. Jesus quer te colocar acima das angústias. Jesus quer te colocar acima do medo. Existem pessoas, existem situações, existem coisas que estão tentando colocar dúvida no seu coração de tudo que você pode realizar. Mas Deus te diz nessa noite, não escute mais ninguém a não ser a minha voz, porque eu te coloco no lugar certo, que é o lugar que me dá passagem para trabalhar na sua vida e ganhar essa luta por você.